Olá, bom dia. Eu sou Norma Sueli Guimarães, sou jornalista, sou participante da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. A Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio fez uma carta para as autoridades municipais e estaduais. Oi, Lidiane, vou conversar agora com Lidiane César. Peça aí para entrar, eu vou já incluir você, tá? Pode entrar, Lidiane, seja bem-vinda. Oi, Lorena, sejam bem-vindas todas e todos. Olá, Bom dia a todos e a todas. tá um pouco escuro aí para mim, Tá né? escuro? Ah, Não, não, aqui tá, tô vendo direitinho. Tá bom aí? porque a imagem aqui às vezes aparece um pouquinho escura, mas realmente é. Depois a gente vê que tá ok. Tá Você bom. é advogada, trabalha Isso, na Superintendência, na SUPARC, né? De parcerias e concessões, isso, graduanda em Ciências Políticas, participa do movimento de mulheres, tanto da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, quanto da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. É isso? isso, no Partido dos Trabalhadores. Isso. Você participa da ABJD, que é a Associação Brasileira Exato. de Juristas pela Democracia. Nós vamos falar sobre tudo isso com mais detalhe. Mas eu quero ceder o bom dia para as pessoas que estão chegando. Gente, muito obrigada quem estiver chegando. Podem colocar comentários, podem conversar aí com a Lidiane através de você escrevendo isso com mais detalhe. Mas fale aí, Lidiane. Oi, um bom dia a todos e a todas, né? Essa é uma oportunidade maravilhosa. Obrigada, Norma, viu? Esse movimento nosso é, mais uma vez, muito importante no momento como estamos vivendo, principalmente de isolamento, que é para termos a dimensão de que não estamos isoladas, né? Na verdade, estamos nos ouvindo, estamos participando e agradeço, agradeço muitíssimo a oportunidade, porque é uma maneira também de reavaliar, né, nos reavaliar e nos colocarmos, né, como sempre nos colocamos, como combatentes, né, da situação que se encontra hoje em dia, e principalmente no enfrentamento à violência contra a mulher, que ela não é um fato isolado, não é sempre muito presente na nossa sociedade e tem se mostrado ainda mais degradante, mais complicada no momento de isolamento, né? Muitas famílias estão hoje em dia, né, nessa situação e precisam também de uma voz e precisam também de um canal de fala, né, como o nosso. É interessante que você fale como começou o teu trabalho voltado para a mulher, para a proteção da mulher. Uhum, Essa visão, quando uhum. você teve essa visão que você poderia estar atuando na defesa das mulheres. Eu acho que a visão da defesa da mulher é uma coisa que deve nascer com a gente, né? Eu acredito que enquanto você está se formando, enquanto você está se construindo como mulher, esse parece um encaminhamento já normal, né? Digamos assim, não tem, eu não vejo como ser diferente, né? Isso é uma participação que vai nos motivando no dia a dia, é pela própria necessidade. Inclusive, eu tenho um amigo que fala assim, nossa, mas você está em várias frentes. Eu digo, é porque nós somos poucos e precisamos realmente atuar em várias frentes. Então, eu me encontrei com várias amigas, com várias combatentes como você, né, Norma? Como também a Zenaide, que eu tenho muita admiração por ela, e por tantas outras mulheres. Então, esse é um chamado em que a gente participa, dentre tantos outros chamados de atividades que nós temos, e que tentamos fazer com muita honra, né, com muita luta. Não é fácil essas várias frentes de luta que nós temos no dia a dia, né, e tem se pronunciado ainda mais difícil nesses tempos atuais, mas é um movimento que a gente faz no dia a dia mesmo, na própria construção feminina. Eu tenho vivido um momento muito importante agora, que é justamente participar da comissão de combate à violência contra a mulher, isso no âmbito do Partido dos Trabalhadores, né? Que é uma situação muito, muito nova e que nós procuramos sempre fazer
pronunciar, inclusive explicar sobre um novo tipo de violência, que é a violência política, que muitas vezes fica subentendida no nosso dia a dia, mas ela é muito presente. E a gente o partido tem inovado em tantas outras coisas também, e essa, para mim, é muito importante, e essa é uma luta, para mim, muito, muito bacana, que é justamente de explicar e considerar também a violência política como uma violência contra a mulher, né? E o partido tem sido muito presente nisso. Como ela Oi, acontece? Explica aí para quem entrou, como a tá, violência tá. política contra a mulher acontece. Olha, nós temos, nossa participação política é nova, é recente, é a luta pelo próprio voto também é uma luta nova, recente, né? E isso tem se desenrolado em vários outros entendimentos, em várias outras formas de combate também. A voz da mulher dentro dos partidos é muito abafada, né? E várias outras relações de machismo no dia a dia são também colocadas dentro dos partidos, né? Mesmo nos partidos de esquerda. Muitas vezes a gente sabe da formação dos nossos companheiros, né, e companheiras, mas o machismo é muito presente também, e a forma de exacerbação dessa essa procura por calar as mulheres na violência política. É não deixar que ela se coloque, é não deixar que ela tenha a própria voz. São as candidaturas laranjas, que geralmente são realizadas por meio de mulheres, né? São as mulheres que são utilizadas nas candidaturas laranjas. Então, isso tudo é uma forma de violência política. Quando uma mulher levanta a sua voz, quando a mulher fala, ela muitas vezes é taxada de louca, de inconsequente. Ah, lá vem elas, entendeu? Então, isso são formas de violência também política contra as mulheres e precisam ser denunciadas. E dentro do Partido dos Trabalhadores nós encontramos uma forma, né, muito bacana, pioneira, inclusive, dentro dos partidos, que é de ouvir também essas mulheres que sofrem esse tipo de violência. Nós somos uma comissão, né, somos 3, a Natália e a Ana Cleide, né, e dentro da comissão, dentro do coletivo de mulheres também, nós nos pronunciamos, e acolhemos essas denúncias e levamos para as instâncias do partido para que elas sejam apreciadas. Como você, como ativista das mulheres e também da BJD, né? Que a gente depois ainda vai entrar no detalhe da BJD, viu, gente? Eu quero dar um alô para quem está chegando, Assunção Souza, Socorro Moura, tem minhas amigas queridas. E aí, você também... A Justina também, da comissão de mulheres da Ordem dos Advogados, minha amiga querida também de PPPs, da comissão de licitação, maravilhosa. Obrigada, Tina. Obrigada, Socorro. Isso. E vamos falar dessa situação que está acontecendo, que é o aumento da violência da mulher nesse momento que tem que ter um recolhimento social, né? Isolamento, né? Que a gente não está conectado com o mundo. Mas é um recolhimento, porque você não deve estar saindo, você não deve estar... É um distanciamento físico, né? Vamos falar sobre isso, que aí o agressor ele está dentro de casa 24 horas por dia. Aí mesmo que você diga para a mulher, denuncie, mas às vezes ela não tem nem como fazer uma ligação sem que ele escute. Tem toda uma situação diferenciada. Primeiro que é a volta para dentro de casa. A gente está sentindo como no tempo que a mulher não era proibido trabalhar fora, né? É isso, exato. E depois, o agressor também está dentro de casa. Vamos falar sobre isso? Sim, é uma situação... Não, minha visão, nossa, foi uma das primeiras preocupações que eu tive, sinceramente. Eu digo, nossa, o isolamento social vai levar a volta das mulheres para casa, dentro do seio das agressões. Porque a maioria das agressões e violências contra a mulher, elas decorrem dentro das suas casas, dentro dos seus lares. E nisso também se inclui as crianças. Uma coisa que me deixou muito chocada, e que às vezes a gente não para muito para observar, é a própria violência contra as crianças. Aquela fala maravilhosa
da Maria da Penha, né, com relação às vítimas, né, dos feminicídios, que são as crianças, as vítimas invisíveis do feminicídio são as crianças. Então, assim, a gente tem visto muito, assim, não só nos leis, a gente pensa que essa violência contra a mulher é dentro das casas populares, dentro dos meios populares, mas não é. A violência contra a mulher é uma violência. As violências, elas, pelo contrário, essa subjugação econômica muitas vezes é um papel muito importante dentro das violências femininas, porque a gente pensa em violência e pensa na violência física, mas existe a violência moral, a violência econômica, a violência política, existem várias violências contra as mulheres, né? Isso é muito sério, isso se aprofundou muito, e dentro dessa situação que a gente se encontra hoje em dia, né, dentro fechado, mais recluso, e os canais de denúncia estão aí. Mas como denunciar se você continua ainda dentro da sua casa? Como é que você vai fazer esse enfrentamento se você não tem para onde ir, né, nesse momento de isolamento? É importante que a gente tenha esses meios de fala, como aqui o seu canal e vários outros, que é um canal também de reportar e dar visibilidade a esses meios de que a mulher fale, e principalmente também expor que essas situações acontecem, né? Porque muitas vezes nós estamos, como você bem lembrou, está voltando essa situação dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, em que as mulheres, elas sentiam medo em denunciar, elas não se sentiam, né, não se sentiam abertas a fazer essas denúncias, exatamente porque ainda estavam dentro das suas casas. Então, é uma situação muito complicada e a gente tem que realmente expor. Tem os canais dentro do SEMP, dentro das delegacias, né, de gênero, que estão aí abertos, mas a gente tem passado por uma situação muito nova, muito complicada, que é a impossibilidade de sair dessa situação. Oi, Madá, bom dia, Ah, Sueli. Madá, gente Gente, maravilhosa. a gente estamos aqui com a Lidiane César, que é da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, é da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Partido dos Trabalhadores, e a gente está falando sobre nós mulheres e sobre essa luta para que a vida de todo mundo seja melhor, para que a sociedade ela saia dessa cultura antivida, ela saia dessa cultura da violência para uma cultura de amor, de solidariedade. Você, como é que você pensa isso, Leidiane, nesse momento de uma crise dessa? Como é que você pensa como as mulheres poderiam tá trabalhando a transformação dentro desse momento de crise, que é da crise também, da crise do Isso. país, a crise governamental e da crise do coronavírus. Tá, nós vimos um movimento muito preocupante ontem, que foi aquela ida do Bolsonaro, né, junto ao seu terço, né, de apoio. Foi um movimento muito emblemático, certo? Várias instituições se levantaram por meio de notas já, inclusive a BJD já pronunciou-se, né? Tem se chamado muito as esquerdas para fazer esse enfrentamento e essa denúncia, tá certo? E então isso tem que ser muito bem avaliado. Porque o que nós vemos mesmo dentro do movimento ontem do Bolsonaro foi justamente uma forma dele galgar apoio dentro do seu setor mais radical, no momento em que ele vê justamente aqueles apoiadores de centro-direita se afastando, né? Vemos também uma realidade em que inclusive a Ordem também já se colocou, né, já fez uma nota também, a BJD fez uma nota também, mas nós não temos ainda um movimento concreto nesse sentido. Nós temos, inclusive eu vi muitas críticas já hoje pela manhã com relação a essas notas das instituições, né, colocando que esses não são fatos concretos de enfrentamento, coisa que eu discordo. As notas são necessárias, são sim uma forma de organizar a sociedade e de
de comunicar-se com a sociedade. Nem todo movimento institucional é só por meio de concretude, mandado de segurança, pedidos de impeachment, mas também, sim, é uma forma de enfrentamento. As notas são formas de enfrentamento e é também uma forma das mulheres se organizarem também. Eu acho, inclusive, importante que a nossa frente, faça também uma nota, né? Eu me coloco, inclusive, à disposição para também contribuir nesse documento, que é de denúncia desse momento que nós estamos vivendo e principalmente desse movimento que o Bolsonaro tem realizado de se juntar com a sua extrema-direita, né? E também de provocar um apoio a uma quebra do regime democrático. Que o que ele está buscando, na verdade, não é bem uma quebra do regime democrático, é só mesmo de analisar e reavaliar os seus próprios apoios. Não sejamos ingênuos de achar que ele está procurando a democrática no meio. É um golpe, não é um momento que ele se fragiliza. Né? E tem conseguido êxito, porque muitos prefeitos e governadores, inclusive, já estão, inclusive, flexibilizando as suas condições. Então, Lidiane, você já começou a falar da nota e vamos falar da ABJD, que é a Associação Brasileira pela Democracia, tem um núcleo Piauí, você é membro dessa ABJD, e tem também a Madalena. Eu vi a nota que foi feita hoje, né? Ontem, em consonância com outras entidades e instituições que defendem a democracia no Brasil, a BJD repudia e condena o comportamento do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, que ao participar de ato alusivo às comemorações pelo Dia do Exército Brasileiro, violou normas sanitárias de isolamento social, como prevenção à propagação do novo coronavírus, e fala outras coisas mais. Como você já começou a falar da postura em relação às notas. Então, como que surgiu a BJD? A BJD, ela vem desde 2016, tá certo? Vem desde o golpe, né, contra a Dilma, e começou da participação de vários advogados e advogadas, e agora nós, inclusive, já há um bom tempo, ele é aberto para todos os operadores de direito, sejam advogados, sejam os estudantes, todos eles têm participação ampla, e nos estados nos organizamos em vários núcleos, porque, inclusive, essa é uma frente de batalha muito, muito particular do Piauí, inclusive, né? Porque tinha aquela mobilização nacional, vinham as diretrizes nacionais, mas a gente bateu muito pé aqui dizendo nós temos nossa própria realidade, nós temos as nossas próprias necessidades. Então, se nós quisermos aglutinar dentro de um movimento nacional, o Piauí tem que se posicionar também com as suas necessidades. E é tanto que abrimos essa voz, abrimos essa discussão dentro da BJD Nacional, e os núcleos foram organizados e fomentados muito pela nossa busca também. Então, hoje nós temos uma diretriz nacional, que é a busca da democracia, que é a manutenção, aliás, eu tenho aquela fala polêmica, não existe democracia dentro do capitalismo. Muita gente me refuta, mas eu ainda vivo com ela. Mas nós temos esse movimento nacional de busca, né, da democracia, e temos também as percepções estaduais. E dentro da BJD eu estou fazendo parte hoje em dia do observatório com relação às ações de enfrentamento legal ao coronavírus. Nós nos reunimos semanalmente para levar os boletins, fazendo boletins diários, semanais, né, que geram boletins quinzenais dentro do núcleo do observatório, que é de apreciação às normas que estão sendo colocadas e também de pronunciamento da própria BJD dentro do cenário de coronavírus. Né? E ontem uma das muitas conversas que nós tivemos foi justamente sobre a flexibilização das regras de isolamento por alguns estados, né, por algumas prefeituras também, diante da fala do presidente. Né? O presidente fazendo, mais uma vez, uma fala muito complicada, muito difícil. Vamos falar em termos abertos, irresponsável,
né? Uma fala irresponsável nesse sentido, em que a sua preocupação, na verdade, é mais de cunho político do que social e de saúde. A BJD tem se pronunciado dessa forma. Então, veja bem a situação. O observatório, ele está vendo o que está acontecendo em relação ao coronavírus, ele está vendo os direitos e deveres das pessoas e denunciando também algumas situações. Denunciando. Eu me preocupo, olha só, quando fala assim, uma quantidade imensa de mortes nos Estados Unidos, condições de capital dos 100 mil Estados mortes na Europa, né? infinitamente superior à nossa, né? Condição de tudo, de saúde, de tudo. Na Europa também. E essa quantidade de mortes. E eles chegando à conclusão que exatamente a flexibilização do isolamento é que piora a situação. E aí a preocupação da gente é maior, porque nesse momento, que agora é que é para a gente manter mais o isolamento, está vendo a discussão sobre. como Pois é é. E tem a questão também, Norma, das subnotificações. Isso, né? da falta de... Porque nós temos duas questões que são importantes dentro do cenário do coronavírus. Nós observamos que tem duas situações que são muito particulares do Brasil. Uma delas é a subnotificação, a outra é a falta de testes. Né? Só agora, por exemplo, no Piauí, é que nós temos, que chegaram os testes e os testes começam a ser realizados. E tem mais, os testes estão sendo realizados inicialmente com aquelas pessoas que estão no enfrentamento direto, que são os profissionais de saúde e os profissionais de segurança. Para você ver o tamanho da... Isso é a subnotificação. É não conseguir fazer a testagem necessária para que você tenha um número real do que está acontecendo. E a gente tem levantado muito isso dentro do observatório. Os números e também na própria descrição das mortes. Né? As mortes estão sendo consideradas como insuficiência respiratória, né? Pneumonia. E isso tudo é em decorrência do vírus. E diante da impossibilidade de fazer os testes, é que essas subnotificações estão surgindo. E mascar esse cenário, né? Tentar mascarando um cenário real do Brasil, entendeu? A gente está muito preocupado com relação a isso e tem falado muito dentro dos estados com relação a isso. Eu vejo como tão quanto aterrador. E assim, nós temos ainda nós estamos ainda no início, na visão que nós colocamos dentro dos estados, o que a gente pôde perceber é que nós estamos ainda no início dessa situação. E que sim, o isolamento inicial, enfrentado pelos estados, né, com muita coragem e contra tudo, e contra o governo federal, tem sido sim um ponto positivo e tem ajudado para que a gente não entre numa situação caótica ainda dentro dos hospitais. Né? Coisa que já aconteceu lá em Manaus e que vai acontecer provavelmente essa semana no Ceará. Tá? Ontem o pessoal do núcleo do Ceará já relatou que os leitos lá já estão lotados, né? E que o Estado já não tem mais capacidade técnica e hospitalar para receber mais doentes de coronavírus, né? Do Covid. E, assim, a situação em que os estados se colocando muito firmes no isolamento, capitaneado, a gente não pode desconsiderar que foi capitaneado, sim, lá pelo governo de direita do João Dória, né? E muito bem enfrentado pelo consórcio Nordeste, né? Que foi muito corajoso também em levar isso adiante. E a gente teve realmente, está tendo ainda uma situação de estabilidade dentro dos atendimentos. Né? Mas logo, provavelmente, pelo que a gente já tem observado, pelos próprios estudos do observatório, próximo a maio, nós vamos ter já uma situação bem complicada dentro dos hospitais e dentro do atendimento. E como é que o observatório está buscando, ele também está buscando soluções e saídas para a população. Como é que vocês trabalham nesse sentido? Alzerina, gente, deixa eu dar um alô aqui para algumas pessoas, Carol Moura, Ângela,
Madalena colocou fora Bolsonaro. Sueli Amadas, o Joel, Uhum. minha É meu sobrinha. tio. Meu tio lá de São Luís. Murilo Ele, César, Pelé Total, Alcica. Ivanel Oliveira. É a Alcione Cavalcante, maravilhosa, minha amiga querida. Pois é, gente, Então, a gente está aqui conversando, falando sobre a mulher, falando sobre essa situação do coronavírus e a Lidiane César, ela participa do Observatório Covid-19, que é dentro da BJD, não é isso? uhum, é um subnúcleo. É, Toda mas essa questão, buscando soluções que nós, mulheres que estamos dentro de casa, a gente tem filhos, filhas, nossa, tem as marido, atividades profissionais. outras crianças que estão triplicando a jornada. A gente pensou que ia ficar Não, mais tranquila, mas fica mesmo. Vamos não, falar. daí eu brinco até, nossa, que a gente acha pouco e ainda procura outras formas de trabalho, né? Estou aqui no observatório, estou também dentro da BJD e também dentro da unidade PPP. Nós estamos organizando, estruturando, né, o hospital de campanha. Nós estamos auxiliando o governo do estado na estruturação do hospital de campanha, dando uma solução legal, né, para fazer essa interlocução dentro da concessão do ginásio Verdão, onde vai ser instalado, onde está sendo instalado o hospital de campanha e onde deve ser entregue nos próximos dias. Dentro do observatório do Covid, mais uma vez fomentado muito pela ação do Piauí, né? O observatório foi fomentado, sim, pelo Piauí, inclusive. Eu conversei com o pessoal da BJD. Disse, minha gente, nós temos que procurar soluções legais também, inclusive de apoio aos estados que estão fazendo o enfrentamento ao Covid, e principalmente do consórcio Nordeste, que tem sempre sido mais massacrado pelo governo federal. Né? E aí, dentro da BJD, dentro da acessibilidade da BJD, nós formamos o observatório, que também é essa ajuda e participação dentro das estruturas e dos meios legais de apoio ao consórcio, né? Aos estados. Nós temos, aí disso também saiu, inclusive, aquele comitê de cientistas, também tem participação de gente nossa também, de juristas nossos, e dentro do Piauí, eles, de certa forma, eu tenho conversado muito e tenho estudado muito junto com eles, né, na busca de soluções para cá também, porque é tudo muito novo, doutrinariamente, não se tem nenhum resguardo ainda dentro da doutrina vigente para ações imediatas de Estado. Fazer dispensa de licitação, fazer contratação direta, então são percalços legais em que a gente precisa realmente enfrentar, né? São discussões legais também que a gente precisa enfrentar e que precisa de uma visão macro, e que realmente não tem muito ainda dentro da doutrina, tanto que tá chovendo aí de situações, de discussões jurídicas. O observatório ele também está servindo para isso, para dar apoio aos juristas, às pessoas que estão, né, nesse enfrentamento legal, né, e justamente procurando soluções doutrinárias para que a gente possa fazer tudo com muita lisura. Né? O que a gente tem visto muito por exemplo, aqui no estado do Piauí, a gente tem visto muita denúncia pela denúncia, sem se procurar as formas corretas de se ter informação. Né? Se fala em empréstimo federal vultoso, se fala em verbas vultosas para o Piauí, mas ninguém, tudo na base do achismo, do eu acho que do acredito que é. Ninguém está buscando as informações corretas. Eu acredito que quem busca encontra as informações. É muito fácil você se pautar por grupos de WhatsApp e não procurar grupos de discussão ou procurar os meios corretos, né, de se ter as informações. Então, o próprio observatório também trabalha nesse sentido, de disseminar, né, informações corretas, né, e também de ajudar as pessoas, né, nesse sentido, de que elas também se informem, que elas participem também dos projetos, dos processos de construção de soluções. Dê exemplo de situações que as pessoas podem procurar, por exemplo, observatório,
Que tipo de situação Uhum. que pode acontecer ou que já tenha acontecido e que vocês agiram? Olha, por exemplo, lá nós tivemos uma situação muito complicada em Minas Gerais, né? O governo Zema ele tem flexibilizado e tem apoiado o governo Bolsonaro, tá? E nós estamos vendo crescer lá dentro de Minas, né? O observatório lá do pessoal de Minas colocou isso dessa forma e do Ceará também, né, que tem crescido. Então, nós estamos procurando subsídios legais, nós estamos buscando formas legais de que essas pessoas se organizem e façam esse enfrentamento lá em Minas Gerais, né, por conta das ações do governo Zema, que inclusive foi um dos que não assinaram a CACIA, que 20 governadores, incluindo o Wellington Dias, assinou. Né? Então, assim, tem essas formas de enfrentamento legal. Então, nós temos um mandato de segurança também, inclusive, contra a ação do presidente da República, que está sendo apoiado pela BJD. Né? Já é uma forma concreta de enfrentamento, né? De disposição do governo federal, muito além das notas, inclusive. Muito boa conversa, a Alexandra, Catiana aplaudindo, né? Eu estou anotando aqui algumas coisas. Ela diz assim, Adelina, é? Não, a Adelino, Lidiane, Adelino, né? Adelino, é meu amigo, querido. Bem generalizada. Norma, parabéns pela conversa. Então, a gente está conversando com Lidiane César, que é advogada e que é participante da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. Vamos analisar esses feminicídios que têm ocorrido, principalmente aqui, porque, gente, é terrível a Nossa. crueldade. Não dá. Se você vai para o campo de Nossa, é pior ainda. como é que tem tanto cara louco que faz o que causa o feminicídio com o mesmo estilo? É esfaqueando, é na frente dos filhos e filhas. Gente, vamos falar sobre isso para que os homens e as mulheres acordem para Uhum. isso. Primeiro, Norma, eu tiro essa nomenclatura de louco. Porque Exatamente. isso dá uma conotação de doença. Isso não é uma doença. Isso é fruto de uma estruturação social. Isso é fruto de uma construção da nossa sociedade. Quando o feminicida age, é a nossa sociedade que é culpada. Não é só o feminicida, não. É a nossa sociedade que é culpada. E o feminicida não é louco. Ele é, sim, um arquétipo social. Ele é, sim, uma construção social. Isso da gente falar, é louco, foi. Isso são. Inclusive, eu fiquei muito preocupada com relação. Saiu até uma discussão esses dias com relação a isso, né? Pra gente tirar essas alcunhas, né, de louco, foi um caso impensável, isso cai muito naquele discurso, inclusive dos anos 70, dos anos 60, de que forte emoção, de que tinha algum outro fator exógeno, né, que levou aquela pessoa naquele momento de um rompante. Não, isso aquela violência do feminicídio é só o ápice de várias violências que já acontecem no dia a dia. Quando o homem chega a matar uma mulher para aniquilar o seu gênero, para aniquilar a sua existência, aquilo já vem sido construído no dia a dia e além da existência do próprio homem. Tá? Aquilo ali é só o feminicídio é o ápice de uma desestruturação da nossa sociedade. E isso não acontece, eu friso sempre muito isso. E isso ganha publicidade, isso ganha repercussão na nossa sociedade quando acontece nas camadas mais acima, como foi no caso da médica. Lamentamos profundamente uma violência como aquela, inclusive na vítima silenciada, que é o filho, né?
isso eu nunca vou esquecer, da vítima invisível, que é o filho, mas também acontece muito nas camadas populares e que não ganha publicidade, porque não é de conhecimento geral e não causa tanto espanto, porque tende-se a normalizar, né, a dar um caráter de normal às violências dentro dos seios mais populares. Né? E essa construção essa denúncia que a gente precisa fazer também das pequenas violências. Não existe violência, desculpe, eu vou recorrigir, não existe violência pequena. A gente precisa também fazer a denúncia de todas as violências, inclusive essas violências psicológicas, porque elas crescem e elas desembocam nesse tipo de aniquilação. Quando o homem mata uma mulher, pelo fato dela ser mulher, é uma forma também de aniquilar a existência e de se colocar como superior a todas as outras mulheres. Continue, mas eu vou ler uma mensagem da Catiana que ela diz, isso mesmo, doutora, porque se for diagnosticado como louco, ele não vai ser preso, fica solto para cometer novamente. A Nelvana, isso mesmo, Catiana. Na sua fala. E é isso que também advogados estão tentando tirar da qualificadora de feminicídio, quando querem colocar a pessoa como psicopata ou tendo um surto psicótico. Um surto psicótico. O doutor Santana fala, seria possível prender a testemunha que se omite? Não, a missão é complicado. Se você não tem como provar que ela está se omitindo, né? É muito específico, é caso a caso. Né, Socorro? Isso. São casos muito particulares. A gente tem que... Cada caso é um caso, não dá pra gente generalizar dessa forma. E assim, veja que mensagem que cada feminicida passa para as mulheres, principalmente para as mulheres que nós somos educadas, a nossa cultura nos orienta para sonhar com o amor, para sonhar em construir uma família perfeita. Né? Nossa. E aí, você vê que não... Quando a mulher encontra esse amor, ela nunca vai imaginar o que ele vai poder fazer com ela. A não ser quando começa. E, às vezes, o relacionamento abusivo, ele já vem acontecendo há muito tempo. Como a mulher pode detectar no início já de um namoro, quando esse relacionamento pode vir a ser abusivo? Uma mulher pode detectar desde o início pela sua própria formação. Vamos assim, é nossa obrigação, eu como mãe de menina, né? É minha obrigação organizar e tentar formar a minha filha para que ela tenha a sua própria identidade. A mulher precisa resgatar sua identidade e precisa se colocar como mulher também e como ser independente e autônoma. Quando a mulher não se encontra mais dessa forma, como ela deposita as suas expectativas, né, dentro de um relacionamento, quando ela se coloca como necessário um relacionamento para galgar a sua vida, esse é o primeiro passo para ela dar ao companheiro que ela está poder, né, para que ele possa realizar violências contra ela. Então, assim, parte da nossa própria formação. Eu acredito muito firmemente que isso é um processo gradual. E muitas vezes as mulheres não se dão conta dentro dos relacionamentos. A sociedade romanceia tanto, a sociedade nos exige tanto relacionamentos perfeitos, posturas perfeitas, né, que muitas vezes a mulher se desencontra. Então, um dos passos de saber que está dentro da violência é se reencontrar. É buscar esses pequenos sinais, como você está falando. É uma fala mais que te elimina, é uma fala que te diminui, tá? E isso tudo já são os primeiros indícios de que aquele relacionamento não é saudável. Não estou falando muitas vezes as pessoas confundem, né, procurar um relacionamento saudável com procurar um relacionamento perfeito. São coisas completamente diferentes. Nenhum relacionamento, essa busca da perfeição,
Não existe, essa busca de perfeição, a perfeição não existe. O que nós temos que ter são relacionamentos saudáveis que façam ambos crescerem. Não à toa nós temos que nos chamar de companheiros e companheiras, porque o processo é justamente participativo. Esse isolamento tem servido para muitos casais se reencontrarem como companheiros, inclusive. Essa integração participativa nas tarefas domésticas, né, da criação dos filhos no dia a dia, tem trazido para os casamentos, né, para os casais, para os relacionamentos, essa percepção de companheirismo que muito tinha se perdido. Os lares, muitas vezes, as casas, as famílias, os relacionamentos, muitas vezes se localizam numa situação de competição. E que nós temos visto nesse isolamento é a necessidade do companheirismo. E então isso fica muito, muito tranquilo para a gente perceber nos relacionamentos do dia a dia o que é saudável e o que não é saudável. E tem também servido para que as mulheres se reencontrem dentro da sua participação dentro do lar. Né? Tem deixado muito claro para as mulheres que a necessidade de se reencontrar e de ter um relacionamento que as fomente para a partilha e não para o desgaste e não para a competição. Muitas vezes o feminicídio, as violências contra as mulheres vêm dessa questão da competição dentro da nossa sociedade, que é pautada pelo machismo, né, principalmente, que fomenta para o homem, né, que dá para o homem um entendimento de que ele é superior. E isso é uma competição dentro dos lares, isso é uma competição dentro da sociedade. E a mulher precisa se encontrar, precisa entender e precisa expor, né, as violências, entendendo que são pequenas e que se pronunciaram ainda mais dentro desse isolamento. É interessante a gente dar exemplo, e às vezes eu dou exemplo de mim mesma. A Ellen Costa, bom dia, mulheres A maravilhosas. Ellen, maravilhosa. Amo demais a Ellen. Disse também que muito importante seus esclarecimentos. Obrigada, que é isso. Cerveja Patrícia, Marina Moura, várias pessoas aqui, muito, muito obrigada. Gente, olha... Admiro demais a Edna, viu? Doutora Edna, maravilhosa. Nossa pesquisadora, nutricionista. Muito orgulho da Edna. Que criou o leite condensado a partir do leite de babaçu. Nossa, olha aí o exemplo de mulher se superando, de mulher cientista, né? Eu tenho uma... Diga. Eu tenho uma pequena cientista em casa, né? A Heloísa tem 9 anos, minha filhinha, e ela sempre se mostra muito, né, com aptidão para as ciências também. Eu acho muito importante fomentar isso. E são essas construções que a gente tem que fazer dentro dos nossos lares, né? Que nossos filhos e filhas entendam que eles podem ser o que querem ser, o que precisam ser, e que o nosso papel como pais e mães é de apoiadores, é de conciliadores. Então, essa é a construção social. Você me pergunta, Ligiane, o que a gente pode fazer pode falar para as mulheres? Eu fico sempre um pouco perdida nesse sentido, mas eu sempre me acho no termo de construção, sabe? De fomentar a construção. Então, são desde as crianças, desde a participação, são pequenos passos. Eu não acredito em rupturas, eu acredito em pequenos passos e construções. Você não, eu digo sempre, não vai aparecer nenhum ser revolucionário que vá conseguir cortar realmente o cenário que nós temos hoje, né? Essa busca, inclusive da esquerda, muitas vezes, pelo ser revolucionário, é muito mais romântica do que realmente a realidade. Eu acredito muito na construção do dia a dia e da construção das crianças, da construção da formação, né? Da informação, da exposição, porque aqui nós estamos, esse aqui é um movimento de exposição, nós estamos aqui nos expondo e falando muito, muito claramente, de forma muito, muito tranquila com os nossos companheiros e companheiras aqui. E assim, eu gosto de dar exemplos também da minha situação, né? A gente estava falando, Aires, tudo bem? Entrou agora. A gente estava falando sobre a percepção do relacionamento abusivo ou como a mulher ela deve
cortar logo qualquer Uhum. tentativa disso. Eu me lembro quando assim que eu vim morar com o pai dos meus filhos, inclusive foi revolucionário essa história, que eu que não quis casar, né? O papai dizia, filha, ele quer casar e você não quer. Eu digo, não, papai, vai que não dá certo. É melhor. Oi, Aires, o tema de hoje é sobre a mulher na visão da Lidiane e ela também está falando sobre política, que ela participa, e sobre o Covid, né? Ela participa da Uhum. ABD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela, Juristas pela democracia. né? Então, aí teve uma situação seguinte, a gente ia para uma festa, eu e meu marido, aí eu coloco um casaco, que só tinha um botão aqui, ficava aparecendo o sutiã. Ele me viu em casa, não disse nada. Quando chegou na festa, ele disse assim: Você está nua. Porque ele observou que os outros homens estavam me olhando. Aí eu falei o Isso. seguinte: no dia que os outros homens não me olharem mais, você já deixou de olhar, ó, faz tempo. E aí, pronto, nunca mais ele implicou com roupa minha, né? E para ver como a Isso gente já acende o alerta, né, Norma? Isso já acende o alerta, né? Exatamente. E muitas outras situações. O filho está com febre. Eu sempre passei a noite acordada com meus filhos com febre, porque com medo da convulsão, né? Aí Uhum. eu digo, Ian está com febre, fique acordado também. Ele, não, mas eu vou trabalhar amanhã. Eu digo, eu também vou Hum. trabalhar amanhã. Ou seja, por que que só ele poderia ir dormir e eu não, né? Pois bem, está quase terminando o tempo aqui, mas a gente vai ficar conversando até o final, tá? Tu tem como olhar a hora aí? Deixa eu ver. Oi? Tá Caiu um pertinho pouquinho, de desculpa. encerrar. Uhum. Oi, Oi? e aí? Tô ouvindo Vamos agora. falar Sim. mais sobre É, as eu mulheres tenho e um. sobre Você. essa situação de estando dentro de casa, a situação Uhum. fica tensa, ou com filhos, que já houve caso de filho, infelizmente, de filho matar a Isso. mãe, porque queria Radam. dinheiro e estava Os havendo um filhos indo à aumento de gradição. violência por conta de Isso. filhos estarem na abstinência de droga e querer Uhum. dinheiro, não é? Uhum. Vamos falar sobre isso, como que a mulher nessa situação ela pode estar se protegendo, está buscando a solidariedade das outras. Isso. Primeiro lugar, o discurso da sororidade não pode ser só um enfeite do feminismo, né? A sororidade tem que ser vivida. Então, a mulher tem que estar muito aberta, inclusive, para ouvir as outras. As mulheres, elas precisam formar, nesse momento, um canal de solidariedade. Eu acredito muito na solidariedade feminina, que é isso, inclusive, que nós estamos fazendo aqui, nos escutando, né, e dando meios de participação das mulheres. Dia e noite, eu acho que assim como eu, você também recebe telefonemas de mulheres buscando ajuda, né, e a gente tem a obrigação de dar orientação a essas mulheres, dar os canais necessários. Nós temos dentro do governo do estado, nós temos no estado vários canais de denúncia, né, e de aplicativos, inclusive, para que sejam feitas essas denúncias. E outras mulheres também vendo, aí vai para a questão da omissão, que a nossa amiga até colocou aí, é também uma obrigação nossa, moral, não digo uma obrigação legal, mas uma obrigação moral nossa de fazer essas denúncias, de ajudar outras mulheres, de inclusive dar ouvidos a essas mulheres. Muitas vezes elas não têm a percepção de que estão numa situação de violência. Tão complicado é, muitas vezes, a mulher perceber a violência que se encontra, porque a nossa sociedade se organiza de forma que essas pequenas violências devem ser tratadas como menores. Ah, isso é normal dentro do relacionamento. Não existe violência normal, gente. Não existe isso de dizer que isso é comum dentro do relacionamento, que você tem que aguentar. Isso não existe.
Então, as próprias, expor isso às nossas amigas, né, e dizer a elas que isso não é normal e dar a elas meios e condições de denúncias através dos canais institucionais de denúncia é muito importante. Nós temos nesse momento de isolamento, não nos isolar, mas criar uma rede de percepção, de apoio e disposição de uma das outras, tá certo? E não tem aquela frase, que não se mete dentro de casamento. Não, a gente não se mete dentro dos casamentos, a gente se mete dentro das violências, né? A gente está aqui justamente para ajudar as amigas. Oi, tá ouvindo? A gente está aqui justamente... Mas é porque tentaram fazer uma ligação para mim, aí quando eu encerro, eu não aceito a ligação, aí fica baixo o som. O problema é só aqui. Mas eu tô ouvindo. Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo Não ouvindo estou direitinho? ouvindo, estou ouvindo tua voz, mas não estou ouvindo direito. Mas continua que todo mundo está ouvindo bem, né, gente? Tá bom, então. Nanda acabou de entrar, está ouvindo bem? Eu tô Pode te continuar. ouvindo direitinho. É Então, importante que as mulheres saibam, não sei se você falou, mas tem vários uhum, canais para isso, denunciar. Pode baixar o aplicativo Salve Maria, e lá isso. pode fazer a denúncia sem se identificar, inclusive vizinhos podem fazer. Vizinhos, é isso que eu tô falando. Nós estamos falando da rede de solidariedade de mulheres, né? Sair do discurso e ser uma rede de ajuda e de apoio às mulheres, de exposição, inclusive, das violências. Tirar essa história de que em casamento não se mete. Na verdade, a gente se mete dentro das violências. Nós não estamos aqui nos colocando dentro dos casamentos, dos relacionamentos. Nós estamos aqui nos colocando contra as violências e tentando também que essas mulheres entendam que estão em situações de violências. Muitas vezes o nosso papel é justamente de chamar a atenção. Olha, isso é violência, isso é machismo. Eu sempre dou um exemplo muito bacana de machismo entre as mulheres, que graças a Deus, eu tenho um companheiro muito bacana, muito presente. Está até aqui trabalhando também do lado. E, assim, nós estávamos levando nossa filha ao médico e ele recebeu um telefonema de uma sócia dele. Aí ele disse, olha, eu tô levando minha filha ao médico agora. Aí ela tava no Bluetooth do carro e eu escutei ela dizendo, mas quem leva filho para médico é a mãe. Aí foi um dos grandes exemplos que ele me deu na vida de companheirismo e solidariedade, quando ele disse assim, eu acompanho minha filha, é minha obrigação de pai, eu não faço mais do que minha obrigação. A minha filha eu cuido, assim como a mãe também. É nossa função de casal. Nossa! Então, assim, são esses exemplos de participação, né? Das gentilezas do dia a dia, do companheirismo que devem ser fomentados, né? Dentro dos relacionamentos. E que as mulheres precisam ficar atentas quando isso não existe, quando isso é dado como menor dentro de um relacionamento. Como você falou, Norma, quando uma situação que é igual à sua tem que ser mais observada para o homem e não para a mulher também, né? A gente tem tentado, eu estou trabalhando muito, 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 muito mesmo. Tem a questão do observatório, da BJD, tem a estruturação do hospital de campanha, dentro da unidade de PPP, tem a participação política, tem os artigos que a gente tem que escrever, então, e a gente tem tentado se organizar em casa dessa forma, né? Tentando buscar o companheirismo. Eu acho que é isso que as mulheres devem perceber nesse momento de isolamento, como o seu relacionamento se comporta numa situação abrupta que tem essa, uma situação muito pesada que tem essa. É um relacionamento solidário? É um relacionamento que te agrega, que seja de companhia, né? De divisão? Ou é um relacionamento em que você tem que se colocar como peça motriz e como arrimo e como tábua de salvação? Entendeu? Porque muitas violências surgem dessa forma também, dessas exigências do dia a dia dos companheiros, né? É a violência psicológica que as mulheres têm colocado. A Catiana diz o seguinte, desculpa interromper, a Catiana fala, as mulheres têm dessa situação, mas por conta da situação financeira, por não trabalhar, se sustentar
sociedade. Tatiana, infelizmente, independe de classe social, independe de religião, independe de raça e etnia e outra. Tem a violência patrimonial, acontece Uhum. demais com as mulheres que são bem-sucedidas, que trabalham Isso, fora, com executivas, que ele controla tudo que ela ganha. Ele que determina como acontece. ela vai gastar o dinheiro. Ou é ele Acontece. que gasta. E todo passo, inclusive para a própria carreira, só vai adiante com o aval do companheiro. Eu tenho amigas nessa situação. Gente, isso é muito comum. Como a gente está falando aqui, a violência é estrutural. O machismo, esse machismo é estrutural, ele está em todas as casas, em todos os lares, em toda a nossa sociedade. Só ganha publicidade, é claro, quando acontecem situações de aniquilação da mulher, como no caso dos feminicídios. E outra, só ganha repercussão quando isso acontece nas classes mais abastadas. Mas a violência, o feminicídio está presente todos os dias nas camadas mais populares, tá? A publicidade é que é diferente, mas tudo é fruto de uma violência estrutural. O feminicida, ele é uma consequência da nossa sociedade patriarcal, né? Esse termo, inclusive, a gente já tem discutido bastante sobre patriarcal, porque parece muito com uma coisa boa, né? É machismo mesmo, é maldade mesmo, é desestruturação social mesmo, é essa tentativa de aniquilação da mulher mesmo, né? É isso. Oi, Norma, E tô te ouvindo. estamos perto de terminar. Eu Uhum. adorei conversar com a Lidiane Ai, eu Silva. adorei também. Amanhã, gente, Adorei. todos esses dias, de 10 a 10h50, por aí, a gente vai estar com Eita, outras maravilha. mulheres. Amanhã é a Ana Célia, que ela tem a tese de doutorado dela sobre gênero nas É, escolas, maravilhosa. tá? O que falar Uhum. sobre gênero nas escolas. Depois eu faço a divulgação. A gente vai ter uma pílula que ela fez exatamente, ela está falando sobre essa educação, como é que vai ficar essa situação da educação nesse Uhum. período de coronavírus, e ela fez um artigo, inclusive, vai ter a Uhum. Madalena Nunes, que a gente teve muita falha do áudio, e é interessante Ai, a gente Madalena é colocar. Então, maravilhosa. todos É, esses sim. dias, a gente vai estar, vai ter também, de Uhum. novo, a Hortência Mendes, que ela é uma das pioneiras do movimento feminista aqui no Piauí. A conversa foi Maravilha. maravilhosa e a gente vai continuar. Lidiane, eu Uhum. agradeço muito, muito a sua Pois é. participação. Eu quero lhe dizer que eu Eu que adorei conhecer, agradeço, ainda Norma. não lhe conheço pessoalmente. E Também, minha quais querida. as suas considerações finais aí Sim, para as ótimo. pessoas que estão assistindo? Sim, olha, eu quero colocar para todas que não estão só, né? Nós somos meios de participação também. E convido a todas, né, que participem, que busquem também suas formas de interação. Dentro do observatório, eu vou passar depois para a Norma os nossos boletins para que ela divulgue também, tá bem? Quais são as ações estaduais e qual vai ser a sua atuação em âmbito nacional. E também nós vamos trazer mais entendimentos e também o que vamos fazer de agora em diante do que o Bolsonaro fez ontem, né? Então, nós vamos ter uma resposta, não só uma resposta por meio de notas, mas também vamos ter uma resposta institucional. Né? A gente tem procurado justamente fazer isso. Agradeço muitíssimo. Digo a todos que procurem se esquivar das violências do dia a dia, que procurem expor as violências e que denunciem e que ajudem as suas amigas e colegas a denunciarem também, porque é uma rede solidária, tá? Que nós temos que organizar agora, é um isolamento social, mas não é um isolamento de participações, né? Precisamos nos unir dessa forma, e sempre nos solidarizando e sempre organizando para que as outras mulheres não se sintam desamparadas.
Tenha um ótimo dia. Olha, gente, eu vou Para nós, minha publicar querida. no YouTube Norma Soeli Guimarães com OY. Soeli com OY. Vou publicar Tá certo. esse vídeo, tomara que dê para baixar direitinho. Tem dado certo. E, e também colocar nos grupos, né? Mas você que está aí, que não está nos grupos, você pode procurar. Então, amanhã vai estar no YouTube de Norma Soeli Guimarães. E vamos participar, divulgar o link para outras pessoas assistirem e também participar, dar sua contribuição, porque é muito